Programa A Voz da Igreja, edição 851, ano 11º, e o tema de hoje, os discípulos e seus privilégios. Um tema muito agradável. Privilégios é muito bom ser privilegiado, é muito bom ser honrado, ser ajudado, ser reverenciado. Então, nosso tema é este, os discípulos e seus privilégios. O texto bíblico é Lucas capítulo 10, versículos 17 a 24, e nesta leitura nós temos, meus amados, o ensinamento perfeito do Filho de Deus, com promessas extraordinárias e asseverações de que só Ele era capaz de fazer. O Senhor Jesus, Ele foi enviado para cumprir as Escrituras. Ele deveria levar a palavra da salvação, a palavra da reconciliação e ordenar também aos seus discípulos levarem esta palavra, tocarem este ministério na sua presença e na sua ausência. E o Senhor já estava fazendo esses discípulos trabalhar sem Ele, ir sozinhos e voltar alegres, e é o que o nosso texto diz, Lucas 10, 17 a 24. Portanto, a leitura para a nossa instrução, Lucas 10 e 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Louvado seja nosso Senhor para sempre. Bendito Deus, lemos a Tua palavra. Agora, meu Senhor, fala conosco, fala com os Teus servos, meu Senhor, na audiência da emissora. Fala com os Teus servos, meu Senhor, que tiverem acesso, meu Senhor, ao vídeo. Fala conosco, Pai, fala, meu Senhor, aos nossos corações e nos dá prontidão para Te servir, para ir, para anunciar, para levar, Senhor, a Tua palavra, para levar, meu Senhor, o poder do Evangelho àqueles que estão muitas vezes oprimidos. Amado Pai, fortalece, meu Senhor, a Tua igreja, desperta cada discípulo Teu para fazer o Teu ID. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, eu imagino, o tema é o privilégio, né? Os discípulos e seus privilégios. E eu imagino, meus amados, como era naquele começo de ministério. Nós não sabemos, parece-nos que o Senhor Jesus ficou com aqueles discípulos pelo menos 3 anos só trabalhando com eles, juntos. Para onde Jesus ia, eles acompanhavam, e parece que nos primeiros 3 anos, parece que é assim, nos primeiros 3 anos, estes homens estavam sempre com Jesus. Jesus trabalhando com eles e eles trabalhando com Jesus. Mas Jesus, após um determinado período, Jesus envia os 12 numa primeira missão. E eles foram
E, é claro, não podemos nunca esquecer que o Judas estava presente e também recebeu o poder, de onde vem para nós a instrução da palavra e a necessidade de que precisamos perseverar. Judas, naquele primeiro momento, ele foi ungido, recebeu o poder do Espírito Santo e foi na missão e fez milagres. Não são descritos, mas fizeram. Aconteceu milagres daqueles primeiros discípulos enviados, os 12. Agora, neste texto de Lucas 10, o Senhor Jesus tinha enviado os 70. Não sabemos também se neste envio de 70 estavam os 12. É bem provável que não. É bem provável que fosse uma outra, não era outra categoria de discípulos, mas outra missão. Portanto, esses discípulos, os 70, eram homens que tinham pleno conhecimento da lei de Moisés, pleno conhecimento das promessas de Deus, pleno conhecimento do ministério de Jesus e participação ativa neste ministério, sem que precisamente eles fossem 70 apóstolos. Tanto, não existe 70 apóstolos, existem 70 discípulos aqui, ou milhões de discípulos hoje. Mas aqueles 12 discípulos que foram após chamados de apóstolos, aqueles são incomparáveis e não houve um crescimento, multiplicação daqueles apóstolos. Muito embora nós tenhamos a escolha do Matias e tenhamos também a escolha de Saulo, uma foi feita pela igreja e a outra foi feita pelo Senhor. Uma foi feita com métodos do sacerdote, a outra foi feita pela intervenção divina. E, portanto, nós temos, contando com o Judas, que foi apóstolo, portanto, seriam 14 apóstolos, 12 que Jesus chamou a princípio. O Judas trai o Senhor e perece, a igreja coloca o Matias, e depois o Senhor salva o Saulo, o fariseu perigoso, e coloca como um discípulo, como um apóstolo de grande destaque. Mas eram, a princípio, 12 discípulos que foram enviados e chamados de apóstolos, e neste texto de Lucas 10 estão indo 70 discípulos que nunca foram chamados de apóstolos. Pelo menos aqui não aparece uma relação de nomes e nem tampouco esta qualificação, uma qualificação apostólica. Eles tinham qualificação como cristãos, como servos de Deus, como salvos. E eles foram com a missão, meus amados irmãos, para pregar e libertar e fazer realmente tudo o que os 12 tinham feito na sua missão e tudo o que Jesus fazia no seu dia a dia. E eles tiveram a aprovação divina, aconteceram muitos milagres, e eles voltaram extraordinariamente felizes, muito alegres. O versículo 17, o início da nossa leitura, diz: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Todo mundo sabe, todos os crentes sabem, quem lê a Bíblia sabe, como na verdade foi terrível e é terrível, são terríveis as possessões demoníacas. Pessoas possessas, elas perdem a capacidade de juízo, de julgar, elas perdem o discernimento, elas perdem a coordenação de si. Portanto, o demônio, ou os demônios que possuem essas pessoas, eles causam um dano tão grande que destrói a mentalidade. Elas ficam, na verdade, eliminadas. Para a mente do demônio agir, a mente humana é desligada, é eliminada nas possessões. O resultado é que aqueles discípulos, qualquer judeu sabia, as possessões demoníacas, elas são provações terríveis que Deus permite que aconteça na humanidade com pessoas que estejam em desordem com Deus,
E isto faz com que as pessoas, claro, após a libertação, elas se voltam para o Senhor, elas, portanto, prestam um serviço mais reverente e ficam mais cuidadosas, mais consagradas. E esses discípulos voltaram e tinha acontecido muitos milagres, mas o que chamou mesmo assim a atenção deles é que aquela autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, eles também tinham recebido. E eles ficaram muito alegres e falaram: Senhor, pelo teu nome até os demônios, ou seja, doenças todas foram expulsas. Eles repreendiam as enfermidades, curavam as pessoas, eram muitos milagres. Mas o que chamou mesmo, o que deteve a compreensão deles é que eles estavam iguais a Jesus quanto ao poder sobre os demônios. Jesus repreendia: sai, e eles também saem, e os demônios eram repreendidos. Mas Jesus diz para eles, versículo 18, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Nisto aqui, meus amados, os teólogos que fazem questão de negar o poder e a pureza das Escrituras e a simplicidade com que as coisas aconteciam e acontecem na igreja do Senhor Jesus, onde se dá lugar, eles colocam isso aqui como uma coisa do passado, na queda de Lúcifer, não sei o quê. Ora, é uma temeridade, é uma maluquice mesmo. Porque se os discípulos estavam falando, estavam dando uma espécie de relatório, que pelo poder do nome de Jesus, ainda não glorificado, por ser o Filho de Deus, pelo poder do nome de Jesus, antes da glorificação, antes da crucificação, antes da glorificação, antes da ressurreição, portanto, Jesus como judeu, como homem, como Filho de Deus, Jesus tinha este poder, e pelo nome de Jesus os demônios atendiam à voz dos discípulos, sendo repreendidos. Como é que Jesus ia estar falando aqui da queda de Lúcifer, milênios, ou ninguém sabe, no tempo anterior? É coisa de gente crua, teólogo cru, crente cru, professor cru. E nós vivemos numa época de crueldade mesmo. São muito crus. Não acreditam e quer fazer a gente estar boiando no tempo e atrás de inovações, invenções, ou aceitando explicações infantis. Então, a alegria dos discípulos é porque eles tinham expulsado demônios usando o nome de Jesus. E Jesus diz a seguir: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, Jesus, enquanto os discípulos estavam operando milagres pelo poder do Senhor Jesus, neles Satanás estava em convulsão, Satanás estava perturbado, Satanás estava agitado, e Jesus Jesus tinha a visão do que estava acontecendo, diz: e enquanto vocês estavam fazendo milagres, eu via Satanás estribuchando, eu via Satanás caindo do céu, como querendo cair sobre vós. Mas o versículo 19 ainda faz, meus amados irmãos, mais um reforço, ainda consubstancia esta compreensão que eu exponho. Porque Jesus, no versículo 19, diz: mas eu vos dou, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É o inimigo do versículo 18. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder, versículo 19, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí no versículo 20, Jesus diz a ele: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Primeiro privilégio. Grande privilégio. Ser salvo por Jesus, ter o nome escrito no céu, estar em comunhão com Deus, ser cidadão da terra e cidadão dos céus. Quando Deus, lá naquela experiência
que o livro de Jó narra, Deus perguntou a Satanás: tem visto o meu servo Jó? E Satanás sabia tudo do Jó. Só não sabia que Deus ia dar força para o Jó, para toda a força do inimigo ser vencida também pelo Jó. Então, meus amados, nosso Deus, através do Evangelho, mostrando os privilégios. Primeiro grande privilégio, o nome escrito no livro da vida, o nome escrito nos céus. E no versículo 21 diz: naquela mesma hora Jesus se alegrou no Espírito Santo e glorificou o Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios. Quantos fariseus sábios, quantos doutores da lei sábios, quantos homens importantes e sábios daquela geração e das anteriores, quantos homens inteligentes que eram honrados até em excesso pela sua qualificação, e terminou sem saber quem era Jesus, continuava sem saber quem era Deus. Quantos brilhantes homens de Roma servindo aos demônios, aos ídolos. Quantos brilhantes homens da Grécia, quantos brilhantes sábios orientais, brilhantes sábios egípcios. Ou seja, em todas as nações existe uma nata humana, existe uma parcela de homens brilhantes, homens ilustres, mas não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho, não querem conhecer. Quantos homens brilhantes tem na nossa nação? Quantos homens ilustres tem na nossa nação? Homens dignos, homens corretos, coerentes, honestos. É porque a gente não escuta falar deles. Eles não entram na Lava Jato. Se entrar é como juiz, se entrar é como algum promotor, se entrar é como um algoz, e os perversos começam a até querer destruí-los. Mas o Senhor Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos, comparados a crianças. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve, assim tu determinaste, assim te aprouve. E continua na sua glorificação: tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, o outro grande privilégio, revelação de Deus, conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito Santo, receber as Escrituras, aceitar as Escrituras como palavra de Deus. Grande privilégio. E agora, meus amados, no versículo 23, o Senhor Jesus volta-se para os discípulos após glorificar o Pai, após este momento de exaltação ao Senhor. Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: bem-aventurados os vossos olhos. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem o que muitos homens do passado quiseram ver. Reis fiéis, ungidos de Deus, fiéis, consagrados, não viram. Nem Davi, nem Josafá, nem Josias, não viram o que vocês veem. Bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês veem, vocês são a geração da oportunidade de ver a glória de Deus diante de vós. Bem-aventurados os vossos olhos, que veem o que vós vedes. Porque vos digo que muitos profetas e reis, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque eles desejaram ouvir
o que vocês ouves, o que vós ouves, e não ouviram, bem-aventurados sois vós. Portanto, meus amados irmãos, o privilégio dos discípulos, os discípulos e seus privilégios que custaram para alguns a própria vida, na melhor das hipóteses, para 11. Não sabemos o desfecho, como foi o fim da história de Pedro. A religião, que tem diploma de mentira, diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo a pedido próprio. Isto é estupidez infernal. Aquele homem que negou Jesus, é claro que ele foi revestido de poder, mas homens revestidos de poder também temem a morte e o escárnio. A religião mente. Não sabemos como foi o final da história daqueles discípulos, mas sabemos que foram grandes os seus privilégios. Sabemos que suas provações foram terríveis, eles foram marcados por provações, mas sabemos que os seus privilégios foram gloriosos, foram maravilhosos e também foram incomparáveis. Só eles tiveram o privilégio de comer com o Filho de Deus, de sentar com o Filho de Deus, nadar com o Filho de Deus, andar, correr com o Filho de Deus, comer com o Filho de Deus e, além de tudo, ver a glória de Deus na transfiguração. Só eles tiveram. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nos dê também a sensatez, a sabedoria para preservar e honrar, glorificar a Deus pelos privilégios. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos a Ti e agradecemos, meu Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Senhor da glória, guarda, meu Senhor, os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira e amanhã o programa será apresentado pelos meus filhos na graça, na terceira etapa do Conjunto Ceará. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.